Yeshua, ele era baixo, um pouco média estatura, não era baixo, de média estatura, não tinha aparência e nem formosura, Isaías 53, beleza alguma ouvíamos que o desejássemos, tinha os olhos pretos, cabelinho crespo no casco e curto, e Yeshua era assim. E ele usava uma coisa desta natureza, chamada kippah, e Yeshua, o Salvador do mundo que morreu numa cruz, usava isso aqui na cabeça, e ele também usava exatamente um talite como este. O Salvador do mundo usava um talite como esse, porque é um mandamento, e ele então usava este talite, e Yeshua, e ele era desta maneira: a pele morena, o nariz ou traços meio grosseiros. E Yeshua, prezados ouvintes, era um judeu, e o retrato que vocês vão ver agora é uma reportagem que foi encontrado, baseado no palestino, do judeu da época do Salvador Yeshua. General configuration of the face is determined by the skull, and the face that will emerge from this reconstruction will be broadly similar to the kind of face that this man had when he was alive. The face Neve constructs will be that of a first-century Middle Eastern man, weathered by desert life and hard work, probably one that was old before its time. Em contrapartida, Jesus é diferente. Jesus, ele tem cabelos longos, estatura um pouco alta. Jesus tem os olhos verdes. Jesus, cabelos longos e loiros. As vestes de Jesus é aquela veste romana. Nada tem a ver com o Salvador do mundo. Este Jesus é verdadeiramente o Salvador de Roma, o Deus celta com aparência germânica. Os germanos, os alemães, exatamente tinham uma aparência mais, eles eram os loiros, os olhos azuis. Então este era o Jesus que eles sincretizaram, prezados ouvintes. Fizeram o sincretismo religioso. Alguns então, para provar as suas discrepâncias em relação a tudo isso, eles dizem: não, mas nós na verdade sabemos que foi a língua grega que é a língua do Novo Testamento. Prezados ouvintes, preste bem atenção agora. Foi encontrado em um sítio arqueológico a carta hebraica mais antiga em Viena, e saiu no Jornal de Israel, lá em Jerusalém, informando que as cartas do apóstolo Shaul foi encontrada. E vocês sabem em que língua está? A língua que foi encontrada, as cartas do Novo Testamento, foi encontrado em aramaico e hebraico. Não está no grego, prezados ouvintes. E estas cartas atualmente estão no museu, à disposição do público. Inclusive no jornal, ali estava uma forte crítica aos evangélicos que diziam: e aí, evangélicos, vocês que diziam que o apóstolo Shaul nunca escreveu no hebraico, e agora? Então, prezados ouvintes, alguns historiadores, PhDs, pastores, eles dizem: os manuscritos mais velhos são gregos. Bem, queridos, eu nunca vi salvação vindo dos gregos. Os escritos hebraicos achados numa caverna pelos beduínos provam que as escrituras que lá estava do Novo Testamento, da Segunda Aliança, do hebraico e aramaico, estavam em hebraico e aramaico e não em grego.
Algumas cartas em grego foram traduções posterior. Outro argumento que eles usam é dizer: mas as citações gregas do Novo Testamento são da Septuaginta do Velho Testamento. Veja, prezados ouvintes, que atualmente descobrimos que a principal tendência do Novo Testamento grego veio do hebraico e o aramaico. O próprio livro de Mateus, o próprio Jerônimo confessa que está em Cesareia até o dia de hoje e foi escrito originalmente no hebraico. Falar que o texto veio da Septuaginta não prova e não significa que veio de fato da Septuaginta. Cópias hebraicas do livro do Velho Testamento, da Primeira Aliança, encontrado nos rolos do Mar Morto, não se harmoniza com a Septuaginta, mas sim com os manuscritos hebraicos. Outros PhDs dizem: testemunhas escolados, homens de grande inteligência de outras igrejas, PhD, disseram assim, que veio do grego. A resposta é simples. Eu quero dar uma resposta simples para as pessoas que pensam assim. Que outros PhDs escolados também disseram que o Novo Testamento foi escrito de fato em hebraico e aramaico. Outros dizem: Lucas era grego, e isso implica que ele escreveu em grego. Nós sabemos que Lucas era siríaco de Antioquia. Isso está escrito no livro de Eusébios, História Eclesiástica, parágrafo 3, frase 4, quando diz claramente que a linguagem nativa do siríaco era o aramaico. Eu gostaria de falar para vocês que outros dizem: Lucas e Atos foram escritos em grego, chamado Teófilos. A resposta é interessante. As descobertas arqueológicas atuais mostram que Teófilos era um judeu que foi sacerdote no ano 37 a 41 depois do Messias. E Joséfos fala isso em seu livro Guerras. Quem era exatamente Teófilos? Teófilos era um siríaco convertido ao judaísmo. Assim como Lucas e os sacerdotes, eles escreviam em que língua? Aramaico e não no grego. Os nossos inimigos ainda dizem: o grego era a língua judaica naquele tempo. Vamos ao historiador Joséfos. Vamos lá, vamos pegar o livro de Joséfos, Guerras. Veja ali na página 37. Está escrito: o historiador Flávio Joséfo, no primeiro século, testifica o fato que os judeus do primeiro século falavam hebraico. Ele testifica que o hebraico e não o grego, aqui está escrito no livro de Joséfo, era a língua daquele lugar naquele tempo. Entretanto, Joséfo nos dá uns vislumbres que as moedas de Barcoba, com as inscrições naquela época, estava em aramaico e, em hipótese alguma, prezados ouvintes, estava no grego. Eu gostaria que vocês entendessem que os rolos do Mar Morto, as cartas de Barcoba, todas estas documentos que temos em nossas mãos, dá testemunho que o Novo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Nós temos aqui, por exemplo, um exemplar completo da Bíblia, exatamente em siríaco, em aramaico e hebraico. Nós temos aqui todo em aramaico e hebraico, as palavras do Salvador Yeshua. E eles fizeram uma mudança terrível, radical, meu prezado ouvinte. Quero também que vocês entendam, que eles dizem: Paulo era helênico, isto é, grego, e escreveu suas cartas em grego. Bem, prezados ouvintes, nós queremos que vocês entendam que pesquisas arqueológicas mostram que Paulo, Shaul, como eles dizem, Shaul, ele nasceu em Tarso. E você sabe qual era a língua de Tarso? Era a língua grega? Não. Poderia Shaul ter aprendido grego ali? Em hipótese alguma. E ele na adolescência foi aos pés de Gamaliel e aprendeu a expressão que ele usa: eu não sou helênico, eu sou hebreu dos hebreus. Significa: eu não sou pagão, eu não paganizo, eu sou hebreu dos hebreus.
Essa expressão poderá então dar ênfase quando diz que Paulo era helênico e que Paulo só falava em grego e pregou Jesus